Bom, esse é o 38º vídeo. Eu sou o professor Carlos Thompson, PhD pela Universidade de Houston, Estados Unidos, professor titular da UERJ e professor titular da Universidade Cândido Mendes, na qual eu sou o supervisor das engenharias. Vamos dar continuidade à parte de potência. Lembrando o seguinte, que é importante o estudo de todos os vídeos até esse ponto. Agora vamos observar o seguinte, olha só. Imagine que eu tenha 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Olha só, a minha base é 3 ao quadrado. Quantas vezes a minha base está se repetindo? 4 vezes. Isso aqui eu posso escrever, 3 ao quadrado elevado a 4. Porque eu olho o 3 ao quadrado como sendo a minha base A. Estão lembrados? A. A vezes A vezes A vezes A é A elevado a 4. Só que o meu A é 3 ao quadrado. Agora observem só. Vamos aplicar a propriedade aqui. Aqui eu mantenho a base e somos expoentes. 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Certo? Então olha só. 3 ao quadrado elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 8. É importante isso aqui por quê? Porque o 2 multiplica o 4. Isso é muito importante. Por exemplo, se eu tiver assim, 5 ao cubo elevado a 2, isso aqui é 5 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2, que é 5 elevado a 6. Cuidado, porque existe uma convenção que é a seguinte, se eu tiver, por exemplo, 7 ao quadrado e ao cubo, repara como o tamanho dos expoentes vão diminuindo. Isso aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vir daqui para cá. Isso aqui é 7, 2 ao cubo é 8. Isso aqui é 7 elevado a 8. Que é diferente de 7 ao quadrado elevado ao cubo. Porque 7 ao quadrado elevado ao cubo é 7 elevado a 6. Isso aqui é uma convenção. Quando não tiver parênteses, primeiro tem que achar a potência mais alta, 2 ao cubo. Isso aqui dá 8. Cuidado, porque isso aí é convenção. Isso aí não adianta querer entender, porque é convenção. Da mesma forma, por exemplo, se eu tiver assim, A elevado a menos 1 elevado a menos 3, aqui tem um parênteses, isso aqui é A elevado a menos 1 vezes menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado ao cubo. Porque quando eu tenho parênteses, eu multiplico esse por esse. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Isso é muito importante. Olha só, outro ponto também importante. Trabalhar com 1 é muito fácil. Olha só para alertar vocês. Se eu tenho, por exemplo, A, olha como é que o número 1 fica oculto. Isso aqui é a mesma coisa, olha que interessante, que 1 vezes A elevado a 1 sobre 1. O 1 fica escondido, ele fica oculto. Quando não for 1, ele aparece, por exemplo, 2A elevado a menos 3 sobre 5. Aqui aparece o 2 multiplicando, o menos 3, o expoente. Quando é 1, ele não aparece, aparece o A aqui, certo? Da mesma forma, se eu tiver aqui, menos A, menos A. Cadê o 1? Vamos fazê-lo aparecer. Isso aqui é menos 1 vezes A elevado a 1 sobre 1. Tá?
Isso é muito importante. Se o A for negativo, né, menos 1 vezes um número negativo dá positivo. Né? Se o A for positivo, menos 1 vezes positivo dá negativo. E se o A for zero, dá zero. Certo? Então é sempre importante, né, estar atento para o número 1. Né? Aqui, ó, ele aparece em 3 lugares, né? Depois de estar oculto. Né? Então, vamos no próximo vídeo, né, ver outras propriedades muito importantes, né, nas aplicações.